Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada para você que é da madrugada também. É o nosso Papo com Elias que está começando agora. E o Papo com Elias é aquela ideia, né? Todo mundo tem uma boa história para contar, mas a gente precisa saber contar essa história. E é por isso que eu estou aqui, para trazer pessoas interessantes que vão abrindo aí os seus horizontes, que a gente vai conhecendo um pouco melhor. E hoje não é diferente. Hoje tem muito humor, mas tem muita vida também, que é uma batalha. É uma pessoa que tem deficiência e consegue vencer no meio artístico. Maravilhoso. Meu querido entrevistado hoje é Ceguinho. Ceguinho é a mãe, Ceguinho chutando balde e por aí vai. Estou falando de Geraldo Magela, nosso querido Ceguinho. Magela! Eu tô com 27, beleza? Eu tô com 27 anos, Ceguinho é a mãe. Aí eu pensei que ano que vem eu vou fazer um para maiores de 18 anos. Apresenta, meia-noite vai começar a ver se Ceguinho é a... Não, mas o tempo passa muito rápido, né? E chegar a 27 anos Parabéns, do cara. espetáculo. Legal. E vai se renovando a cada dia, né? Porque cada dia tem uma mancada que a pessoa dá para conversar com o cego. Então, muito bom. Ainda mais no meu caso, que as pessoas... E eu acho isso muito legal, a pessoa esquecer que eu sou cego. E tem gente que acha que eu sou um ator que interpreta o cego. É mesmo? No meu show eu falo, eu chego na cidade e a pessoa, você é cego mesmo? Eu sou. Que legal! É muito legal. Quer trocar? Muito bom. Magela, obrigado pela presença, viu? Muito bacana. E eu queria começar com a sua infância. Você não nasceu cego? Não, eu enxergava muito pouco. Em casa nós somos 8 irmãos, sendo 5 cegos. E eu fui o primeiro que o farol apagou. Você vê que coisa. Então, mas enxergava uns 5%, mas eu achava que era 100%. Por isso, meu corpo eu coleciono cicatrizes no corpo, mas eu tenho orgulho de cada uma delas. Que eu caía, que eu trombava, mas o que eu aproveitei da minha infância, nossa, eu andava de carrinho de guia, eu fabricava o meu carrinho de guia, saía todo torto, mas eu aproveitava. Com quantos anos que você perdeu a visão total? Olha, eu tenho uma marca que foi até legal, quer dizer, não foi legal porque foi por uma notícia ruim. Eu vendia loteria, eu vendia em Nova Lima, Itabirito e Ouro Preto, e de vez em quando ia em Congonhas do campo. Aí eu lembro que eu estava passando, escutando o rádio, eu sempre fui o Zé do rádio, né, tinha mania de rádio, sobre a ponte lá de Congonhas. Sim. Quando falou assim, morreu Elis Regina. Eu lembro isso até hoje. Então, ou seja, nessa época eu enxergava menos ainda, mas não usava bengala. Ou seja, eu tinha 27 anos de idade, que eu acho que foi em 82. Foi isso, 82. Então, aí 1 ano, 2 anos depois, porque foi muito lenta. A minha marca para saber se eu estava diminuindo ou não, eu ia dentro do banheiro e eu ficava olhando os contornos do azulejo. Então, começava, eu via beleza. Aí depois ele foi apagando. É como se fosse... Eu vejo, eles acham que o cego vê tudo preto, né? Não, é como se fosse tudo embaçado. Embaçados, fora de foco. Né? Embaçado e não vê nada. Tem gente que fala assim, pô, mas você não enxerga nenhuma sombra? Eu falo, o que adianta eu ver uma sombra, gente? Eu quero ver tudo. O médico, o meu oftalmologista, o Canadani, quando eu fui no programa do Jô, eu falei para ele, tem 20 anos que ele falou que eu vou voltar a enxergar. Eu falei, está demorando demais. Tá durando, né? Se eu voltar a enxergar com 90 anos, não quero, não. Muito bom. Ô, Magela, me conta... Ver e não poder aproveitar, 90 anos, a menos que
A né, tecnologia, a ciência evolui, né, Magela? Meu filho, diz que tem um chip aí que... Diz que esse chip é uma... Beleza? Chip do tesão. Esse chip diz que é um coquetel molotov. Magela, me conta uma coisa, escola, como é que você fazia, cara? Eu estudei em escola normal, eu fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de admissão. Sim. Aí eu fui estudar no Instituto São Rafael, que é uma escola... Não teve jeito, você teve que ir para o Instituto São Rafael. Especializada em deficiente. Só que o diretor, depois de 6 meses que eu estou lá, ele chama minha irmã e fala, ó, quem enxerga pouco aqui, um dia vai ficar cego. E o Magela não, ele vai continuar enxergando, então ele não pode continuar estudando aqui. Aí o filho da mãe de Ná errou as previsões, eu acabei ficando cego, fiz só até a 8ª série, porque os professores não sabiam lidar com uma pessoa com deficiente visual. Então, assim, teoricamente eu tinha só que prestar atenção na aula, mas eu preferia prestar atenção nas pernas das meninas que iam de mini saia. Eu enxergava pouco, tinha que aproveitar esse pouco, né? Ótimo. E antigamente, menino, as professoras realmente eram tidas como segunda mãe e levavam um bambu, uma vara, beliscava a gente. Nada de gracinha, né? Eu tinha uma professora, Dona Deusiana, que se a minha orelha fosse de rosca, saía na mão dela. Nossa Senhora. Você aprontava muito. Graças a Deus, bastante. Nossa, era um capetinha. O Magela, dá revolta essa situação sua? Você já ficou revoltado alguma vez? Não, eu já tive muitos motivos, mas Deus me deu esse dom assim, de acabar sendo superior, porque nas minhas palestras eu falo assim, as coisas absurdas que aconteciam. Eu estou na rua, o cara chega e põe uma moeda no meu bolso. Eu ia querer trabalhar em rádio, eles achavam que eu estava vendendo rifa, que eu estava representando uma instituição. Mas se você quer trabalhar em rádio, se você não enxerga, mas eu falo com a boca, né? Isso. E até para a afetividade, eu tinha um PX, um rádio de comunicação, tipo um rádio amador, e eu ficava conversando com as meninas, e as meninas falavam, nossa, você tem uma voz tão romântica, tão gostosa, fique à vontade. E aí você queria trabalhar no rádio? Marcava o encontro, quando chegava, ela via que eu enxergava muito pouco, e se afastavam. E achava que eu já não notava. A minha primeira namorada, por exemplo, ela chegou perto de mim e falou, meu pai descobriu que você é quase cego, falou que prefere me ver dentro de um caixão do que namorando um cego. Desse jeito? Mas eu acho, tenho quase certeza, que ela teve a infeliz ideia de mentir, porque o pai dela não ia falar uma barbaridade dela, ela não estava namorando um assaltante, um traficante, se bem que traficante e assaltante cego não ia ter muito progresso na carreira, né? Você acha que a sociedade mudou muito ou continua com preconceito? Ainda continua com preconceito, ainda continua. E é um preconceito velado, que é o pior deles todos, que a pessoa não admite que tem preconceito. Mas eu, por ser um cego raiz, tenho 66 anos de idade, então eu sei quando a pessoa... Gente, quando eu fui trabalhar na Rádio Confidência, o que teve de gente, a emissora oficial do Estado contratar um cego para fazer o programa, na Rádio Itatiaia, a mesma coisa. Mas isso foi me fortalecendo, porque eu tirava isso como desafio. Eu falei assim, Pois eu vou procurar fazer o melhor, vou qualificar mais, eu vou dar tudo de mim para provar que eu sou bom naquilo que eu faço. Na minha família, gente, eu fui casar, né? O cego também erra, né? E pior que eu errei 3 vezes. Você insiste no erro, né? Vou pedir música no Fantástico, já até escolhi, marcha fúnebre. Mas aí, na minha família, a minha tia, comentando sobre a minha esposa, coitada dessa menina, o que ela foi arrumar para a vida dela, casar com um cego. Aí depois que eu fiquei famoso, na minha família também, engraçado, ninguém dava nada por ele, né? Hoje está lá famoso. O Magela, você falou em Deus, você tem religião? Não, porque eu acho que cada uma delas tem os seus defeitos e suas qualidades. Então eu procuro aproveitar a qualidade de cada uma delas para ter a minha. Eu sei que existe uma energia muito forte e tudo mais, porque tem muitos padres, pastores evangélicos que seguem a palavra de Deus e que são bacanas. Mas o que tem de picareta? Sim. Eu tenho um personagem baseado nisso, que chama Capela do Divino Lucro. Ah, é? Como é o irmão Martelo, o maior pregador do universo.
Faz um trechinho pra gente, como é que é? Eu ficava imitando, ele já é falecido, né, o Davi Miranda. Queridos amados ouvintes, estamos dizendo que hoje está em promoção, agora não é 9,90 o dízimo, o concorrente está cobrando 15, aproveite. Tem uma vez que não, e tem os pastores que eles conversam com o capeta, né? Tem uma ligação direta ali. Não, né? e parece que tem uns bispos, parece que está soltando foguete quando está tirando o capeta. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai! Um amigo meu, ele foi num desses lugares, né? Aí tá lá tirando o capeta. Eu falei, Magé, você precisa de ver. Ave Maria, essa mulher tava com o capeta no corpo mesmo. Que mulher bonita, né? Aí eu tava, você tem que sair do corpo. Ele falou assim, sai mesmo, sai que eu entro. Daí a conversa com o capeta. Como é que você entrou nesse corpo? Não, é o seguinte, eu estava na rua, estava desabitado, estava até participando da campanha do Sem Corpo. Mas que campanha é essa? Não tem a campanha. Não tem a campanha campanha do Sem Casa, do Sem Teto, Sem Vergonha, que é a campanha lá de Brasília. Tem até a campanha dos aleijados, que é a campanha do movimento, o movimento do sem movimento. Aí eu vi essa mulher, falei, tô dentro, você tem que sair desse corpo. Tem mesmo, porque essa mulher resolveu fazer regime e está emagrecendo demais. E não sou só eu que estou aqui dentro do corpo dela, não. É eu, a minha mulher e mais 2 capetinhos. E no final ele fala assim, ó, vamos fazer a cadeira da pressa, onde os cegos vão andar, os surdos vão enxergar e os aleijados vão falar. Que isso? Você que é marido traído, coloque agora o chifre em cima do rádio. Você que sofre de hemorroidas, sente em cima do rádio. Meu Deus! Se for rádio a válvula, hein? Pior ainda. Mas na realidade, a maioria das pessoas gostam. Tem uma minoria que fica, você fica falando de religião. Tipo, não, eu estou satirizando os picaretas que usam o nome de Deus para pegar dinheiro das pessoas. Agora, e Deus? Você acredita em Deus? É o que eu falei, eu acredito que realmente tem uma força, uma energia muito forte, maior e que a gente tem que ter fé mesmo, porque eu acredito que não é possível que assim, a pessoa morreu, acabou. Não, eu acho que, baseado naquela novela Viagem, eu acho que é mais ou menos aquilo. A pessoa morre e aí o espírito passa por por algum lugar onde ele vai se purificar e vai voltar no corpo de alguma criança que está nascendo, não precisa ser necessariamente no mesmo país, em algum lugar. Só que assim, a gente não tem como comprovar isso, né? Não tem como comprovar, a gente não lembra. Então, eu acredito que... Eu já vi que você é simpático da doutrina espírita. Você acha bacana isso? Eu acho que tem alguma coisa. Eu fico, às vezes, eu fico até com medo, assim, que quando num centro espírita que baixa na pessoa e a pessoa depois nem lembra, né? Que aconteceu. Eu acho muito doido. E a pessoa falar sobre o passado da outra, assim, que... É incrível isso, né? Então, isso é uma prova de que tem alguma coisa por trás. Não é possível. Você lembra aquele negócio do copo? Que você põe o dedo assim nele? Lembro. Antigamente tinha... Gente, a gente fazia isso lá em casa. Quem não sabe, que são pessoas mais jovens assim, eu não sei se ainda tem isso, punha o copo assim, punha as letras, né? Do alfabeto ao redor. Aí rezava, punha o dedo e falava, quem está aí? O copo andava sozinho, ia formando as palavras, respondendo. É incrível isso, né? Isso tem muita força. Agora, Magela, de onde é que vem seu humor? É da família? De onde é que vem isso? Desde pequeno, eu sempre fui muito palhaço, sempre fui muito brincalhão, gostava de imitar, gostava de ouvir o rádio. O sonho era ser radialista, e eu era aquele ouvinte mala, participava querendo oferecer música, participava. Tinha a Rádio Minas e a Rádio Pampulha, em Venda Nova. E aí tinha o Orlando Guimarães. E o Orlando Guimarães, ele fazia uma gincana. Todo dia era a mesma coisa. Quem trouxer uma garrafa de café vai ganhar um compacto. Compacto simples, que era uma música de um lado e do outro. Isso. Mamãe tinha acabado de fazer o café, menino. Eu pegava a garrafa e eu enxergava um pouco. Eu era um subidaço até chegar lá
perto do orfanato, na rádio, chegava lá suado. Ah, chegou aqui, qual que é o seu nome? Geraldo Magela. Ganhou, então ganhou o compacto, o compacto de um cantor, que eu acho que ele cantou ele gravou esse compacto só para me dar. Uma música horrorosa. Você lembra quem que era o cantor? Não lembro não, que foram várias vezes. Eu fui tão trouxa que foram várias vezes, mas eu queria ficar no meio do pessoal, sentir o lance da rádio. Da rádio. Eu assistia a resenha do Jeg na Rádio Itatiaia, eu morava em Venda Nova. Acabava de sair do colégio, não almoçava, ia direto lá na rua, que era Coromandel, na rua Itatiaia. 3 anos seguidos, eu ficava quietinho no fundo do estúdio. O que é a resenha do Jeg? Resenha do Jeg, você não lembra não? Não lembro não. Gil Costa, ele tinha uma audiência extraordinária. Ele fazia um programa de esporte e eu ficava quietinho. Um abraço, minha cara e minha nobre família mineira. Ele era todo doidão e ele dava um susto nos ouvintes. Há mais de 30 anos atrás, você imagina? Sim. Ele vai fazer um comercial. Você que é estudante, meu filho, o que você está esperando? Vá tomar no curso Pitágoras suas aulas de 1º e 2º grau. Ele fazia um comercial genérico do Viagra, era o Vitagel. Tome Vitagel, o gato lá de casa tá tomando Vitagel, tá trepando até nas paredes. Magela, você acha que o rádio ficou meio chato ultimamente? Ou não? Como é que é? O rádio agora ele se expandiu, ao contrário que muita gente acha que ele ia acabar, ele expandiu bastante, né? Você pode pegar através da caixinha, através do Radiosnet, tudo em rádio. Televisão, Você está no Japão, você está em qualquer lugar, você escuta a rádio como se fosse num bairro. Só que assim, eu sinto muita saudade de programas bem-humorados que a gente tinha. Tinha um Rádio Polícia, que não tem mais, na Rádio Itatiaia, que era muito engraçado. Dramatizava, né, os casos de polícia. O Zé do Trombone. Zé do Trombone, o Zé Penido, que fazia as imitações todas. Isso. Então, tá faltando mais humor, não só no rádio, como na televisão. Aqui em Belo Horizonte, principalmente, nós temos 2 rádios populares só, que é a BH e a Rádio Liberdade. E no mais, a gente tem a Rádio Itatiaia, que eu gosto, eu tive o privilégio de trabalhar na Itatiaia 6 anos e meio, mas eu acho que a Itatiaia precisava de uma concorrente. E como ela tem uma estrutura financeira gigantesca e agora também está no digital, no YouTube e tudo mais, então ela acaba se sobressaindo. Eu queria muito que fosse como antigamente. Tinha a Inconfidência, tinha uma baita audiência, a Rádio Guarani, a Rádio Mineira e a própria Rádio Itatiaia. Itatiaia Capital também. Agora, por exemplo, a Rádio Super, que é a Rádio O Tempo, ela é uma mistura de Alvorada, Itatiaia e 98 e fica assim, tipo que imitando. Eu acho que tinha que procurar uma característica exclusiva, própria. Eu falava da 98, que eu também trabalhei com grafite, e agora eles não estão fazendo. Eles ficaram anos e anos e anos, o Eduardo Madeira imitando o Willy Gonza, e o Guilherme, que é um baita de um artista, imitando o Alberto Rodrigues. Eu falei, gente, enquanto vocês ficarem imitando a Itatiaia, vocês não vão chegar ao primeiro lugar. E eles são muito bons, são muito engraçados, né? Sim. Agora, ainda bem que agora eles estão... Já não tem mais. Não tem Willy Gonza e o Alberto Rodrigues não está no ar, né? O Alberto agora está no YouTube. Então, aliás, ele está no YouTube mais vibrante que antes, impressionante. Colocou ele no YouTube... Ele, na Itatiaia, eu lembro que você sentia que ele estava incomodado, você sentia que ele estava devagar, que ele não estava feliz. A partir do momento que o Samuel contratou ele para fazer no YouTube, ele está o Alberto Rodrigues, o vibrante mesmo, ele está narrando assim numa alegria. E tem vezes, eu acompanho no YouTube, tem vezes que o jogo do Cruzeiro, que é transmitido pelo Alberto no YouTube, ele está tendo mais audiência do que a própria Itatiaia no momento no YouTube. Incrível isso, né? Então eu acho que o projeto é muito legal deles. Tem que ter mais concorrente. Tem que ter concorrente. E tem que ter mais humor também. Exatamente. Tem que ter mais humor e não está tendo. Eu já fiz várias propostas, tudo, mas aquele negócio do santo de casa não faz milagre é uma frase muito verdadeira. Quando eu vou para São Paulo e vou com um acompanhante, quando eu vou no programa do Jô, no programa do Faustão, as pessoas, Magela, o que é isso?
o tratamento que eles me dão, assim, ô Magelinha, o Willem do Jô, ele vai no camarim me cumprimentar, o que você quer falar hoje, não sei o quê, não sei o quê. O cara do programa do Faustão, ano passado também, o diretor geral, foi lá me agradecer, falei, eu tenho que agradecer pelo carinho de vocês. E eu não... Há um reconhecimento ao artista maior, né? E aqui realmente não tem tanto valor. Eu acho que a maioria dos estados também deve ter isso, né, proporcionalmente. Eu não sei, viu? Parece que o Nordeste é um pouco mais resolvido. Não, o Tiririca até falou uma vez, quando eu estava lá em Fortaleza, ninguém me dava oportunidade. Mas cá para nós também, né? A música dele era bem ruim, né? Depois ele se mostrou um baita do humorista. Mas quando ele começou, Florentina. E quando ele ia dar entrevista, por causa de falta de cultura, de limitação e de conhecimento, ele era muito repetitivo. Isso, verdade. Mas como ele sempre foi muito bom como palhaço, ele muito espirituoso, ele foi evoluindo. O único defeito que eu achei é ele ter entrado na política. Mas ele cumpre seu papel lá também, né? Mais ou menos, mais ou menos. O Magela, a cegueira te limitou ou a cegueira te impulsionou? As duas coisas. Ao mesmo tempo que ela me limitou, ela me impulsionou, porque eu sou, Elias, eu sou uma exceção. Nem todo cego. O que eu tive de momentos assim para jogar a toalha, para ficar quieto em venda nova, para continuar vendendo minha loteria. Mas não, meu livro autobiográfico, ele veio enriquecer mais ainda a minha palestra motivacional, que é um cego de olho no futuro, porque eu consegui sair de cada perrengue por cima, com muita criatividade, eu vou te dar um exemplo. Sim. Eu fazia o pagode do Zé do Banjo, eu contratava o Grupo Raça, eu fazia o troféu Zé do Banjo para os melhores grupos de pagode de Belo Horizonte. Eu lembro demais. Sempre inventava uma coisa diferente. Aí um dia eu liguei para uma cervejaria para oferecer exclusividade, porque eu ia, acho que era o Grupo Raça. Eu sei que nessa noite vendeu, acho que 60 caixas de cerveja, quando eram 24 garrafas. Sim. Porque pagodeiro, Ave Maria. Isso é anos 90, né? Mais ou menos, né? Que o pagode estava em alta também. Isso, exatamente. Isso. Aí eu liguei, eu queria falar com o fulano de tal. Deixa eu ver, quem gostaria é o Magela, o Zé do Banho. Deixa eu ver se ele já chegou. Só que eu já tinha ido lá outras vezes, eu sabia que para ele chegar na sala dele, ele passava pela secretária. Então, ela sabia, sim. Perfeito. Aí ela voltou, ele não chegou ainda, você quer deixar recado? Não, obrigado. Na mesma hora me deu um estalo. É? Como eu faço vozes? Aí eu liguei de novo. Falei assim, oi, tudo bem? Eu queria falar com o Marcelo. Quem queria falar? Aqui é do departamento de compras do EPA. Só um instantinho. 2 minutos depois. Só. Alô? Oi, Marcelo, tudo bem? É o Magela, beleza? Aí deu um branco. Mas eu acabei de chegar. Eu falei assim, Marcelo, eu conheço aí, eu sei que ela sabe que você está aí. Eu estou com um projeto, eu estava com um projeto para te mostrar, porque exclusividade do Grupo Raça que eu vou trazer, eu acho que vai vender bastante, não sei o quê. Não, como é que é o projeto? Não, você está muito ocupado, depois a gente conversa. Aí eu fui, não sei se foi na outra. Foi na concorrente. Isso. E o cara achou maior barato. E fechou com a concorrência. Fechou comigo exclusividade, me deu estrutura e eu vendi, acho que foi 60 ou 80 caixas. Aí depois, esse outro lá, ele me procurou para fazer exclusividade. Aí é o que eu falo, gente, qual o problema de você ouvir a pessoa? Você acha lá, podia ser uma mala. Eu sou meio mala mesmo. Quando eu quero as coisas, eu pego no pé mesmo. Mas pelo menos ouça, né? Isso. Deixou de ouvir e perdeu. O Magela, vamos voltar aqui um pouco. Zé do Banjo, como é que surgiu o Zé do Banjo? Quem que é o Zé do Banjo? Que personagem é esse? Eu fui contratado para trabalhar na Rádio Confidência, depois de uma luta danada, através do Leopoldo Bessone e também o Ramon Salgado. Eles conseguiram, e o diretor artístico, eu dei sorte que ele faleceu recentemente, mas para mim, ele estava 10 anos à frente de qualquer diretor artístico do Brasil, que é o Claudinei Albertini. Sensacional. Sensacional. Eu fui lá, aí o Ricardo Faria, ele fazia um programa lá também, era o Zé, esqueci, fazia uma voz assim, aí me chamou para participar do programa dele, posteriormente ele falou, Magela, vamos fazer um programa de rádio no palco, no teatro?
Eu falei, Cadinho, eu não sei escrever o texto, eu sei imitar, fazer vozes. Não, eu escrevo e você decora. Sim. Aí beleza, ele fez, e nós ficamos em cartaz no teatro. Eu vou só dar um pulo aqui, só para... Tem problema não, fica à vontade. Uma hora certa da minha palestra que eu conto é o seguinte, porque o Cadinho foi especial, eu agradeço ele 2 vezes pelo seguinte, o Lilico trabalhava na Rádio Confidência e surgiu uma possibilidade de voltar a enxergar fazendo uma cirurgia em Cuba. Uhum. Só que era $6 mil. Eu comecei a fazer pagode, comecei a fazer promoção dessas coisas todas. Juntando uma grana para ir. Aí o Lilico falou, Magela, você tem uma vida muito bacana, você é um belo profissional e você é deficiente. Tem o Jô 11h30, eu vou falar com a produção do Jô. Você iria lá? Ô, Elias, naquela época o Jô não tinha internet não, gente. Era quase 100% de audiência. Isso eu falei, mesmo. Lilico, você tá me achando um cara de besta? Só vai celebridade no programa do Jô. Aí não acreditei. 15 dias depois o telefone toca, aqui é da produção do Jô. Você pode vir aqui gravar na semana que vem? Eu falei, que ótimo, Magela. Eu vou a pé. Aí eu fui... O Jô estava no SBT ainda. Estava no né? SBT. Acho que foi em 92, uma coisa assim. Eu já fui lá quase 13 vezes. Mas aí na primeira vez, Elias, eu achei que foi uma porcaria, eu estava muito nervoso. Se eu cuspisse, não saía nada, a boca seca. A gente sente, né? A gente sente que não está bem. Mas aí, menino, foram 18 minutos de entrevista. Depois o telefone parou de tocar lá em casa. O pessoal do Sem Censura ligando lá do Rio, querendo que eu participasse, programa do Pânico. Ou seja, repercutiu, né, Magela? Aí que veio o caso. O Ricardo Faria ligou para mim, o produtor que me deu a oportunidade em teatro. E ele brincou comigo. Ele falou, Magela, se não fosse os meus textos que você fez no jogo, sua entrevista teria sido uma porcaria. Olha ele só. brincou, mas eu levei a sério. Graças a Deus que ele brincou, que bom que ele brincou. Porque eu peguei aquilo como desafio. Eu falei, gente, eu não sei como, eu vou escrever um espetáculo com nenhuma vírgula dos textos do Cadinho. Isso. E aí eu fui juntando as histórias que acontecem com o cego, pegava histórias que os cegos passavam para mim, usava efeitos de rádio, efeitos sonoros que ilustra muito, né? Muito a bengala legal. passa, e o saco fica, pum, cheio de efeito, então ajuda demais. Aí eu falei, gente... E você começou a escrever, você mesmo? E consegui... E outra coisa, e o nome? Primeiro você escreve um texto, para depois você inventar o nome para a peça. Não, o nome veio primeiro. Porque antigamente o termo cego, ceguinho, era muito ofensivo. A gente se ofendia. Aí eu falei, ceguinha é a mãe. Inventei o nome. Aí depois eu fui juntando as histórias, fui costurando uma história na outra. E aí eu falei, eu vou estrear no SESI Minas. E eu fiz uma baita promoção. Lotou o SESI Minas, mais de 600 pessoas. Eu vou convidar o Cadinho para ir lá. O que ligou para mim, o meu produtor, me esculhambou, brincando. Ele chegou no camarim depois, me deu um abraço. Falou, Magela, que espetáculo maravilhoso, rapaz, que coisa... Que texto bom, né? Que texto bom. Eu tinha o texto de abertura, que é o meu currículo. Eu falei, quem fez? Aí eu tirei assim do fundo, eu falei, mas tudo, vinheta, texto, desde o início ao fim, tudo. Aí me deu outro abraço, falou, Magela, você não sabe a partir de agora, eu fico arrepiado até hoje, como que a sua carreira vai deslanchar. Então no show, sempre eu dedico o show a 3 pessoas. Jô Soares, que me deu a primeira oportunidade em televisão, Aldair Pito em rádio, e o Cadinho, por ter Que te desafiou, ele te desafiou, né? Por ter feito essa brincadeira. Isso. E eu levei a sério, e graças a essas 3 pessoas, hoje eu me tornei uma coisa que eu não imaginava, que a pandemia obrigou a gente a se reinventar. Isso. E eu me tornar um escritor e escrever a minha autobiografia. Fabuloso. Que está Nossa. resiliente, está motivacional. Tá... Elias, eu falo, a gente não tem noção da nossa criatividade, do nosso talento. Ele é infinito. Ele é infinito porque eu tinha um sonho só de ser radialista. Hoje eu sou radialista, palestrante, ator, humorista, escritor. Isso mesmo. Muito legal isso. Parabéns, Magela. Muito legal. A pessoa não pode desistir. Tem que parar de resmungar e sair para a luta. Porque eu falo no final das minhas palestras uma coisa que é de coração. Por ser cego, eu tenho 80% de chance a menos de aproveitar a vida, porque a visão é fundamental.
mas eu faço dos meus 20, a minha maneira é se transformar em 100. Isso. E eu lamento que tem gente que tem 100 e não usa 20, usa 80 para ficar reclamando da vida. Muito bom. Crescendo o olho nas coisas dos outros, problema de ego, de inveja. Pode beber água, agora você tem direito a beber água, depois de tudo que você falou. É porque cego fala mais do que gente, isso é notado, né? Pode beber mais água, isso, muito bom, muito legal. Magela, vamos lá, agora nós vamos entrar no outro capítulo da sua vida, que eu acho que vai um pouco na sequência aí, que é a televisão. Como é que surgiu o convite para ir para a TV? Começou pelo SBT? Foi o seguinte, foi a minha gana, Teve um dia, Elias, que eu peguei um avião sedão, eu fui em 5 lugares ao mesmo tempo. Eu fui numa revista, eu fui na Rádio Transamérica, eu fui no SBT, eu fui na Rádio Jovem Pan, sozinho. Tudo isso em São Paulo? Tudo isso em São Paulo, e sozinho. Eu andei de ônibus, andei de trem, andei de metrô, andei de táxi, tudo no mesmo dia. E tudo atrás dos meus objetivos de trabalhar na televisão. Mas você não conhecia ninguém nesses lugares? Não, algumas pessoas, tá, tudo bem. Mas eu era muito peitudo, muito mala. Eu tinha que ser mala, eu tinha que chegar, porque eu falei assim, alguém vai acreditar em mim. Assim como o Aldair Pinto acreditou, que foi um anjo da minha vida, vai acontecer. E aí aconteceu assim que, depois da entrevista do Jô, as pessoas passaram a me conhecer mais. E nisso, aliás, o Carlos Alberto de Nóbrega, quantas vezes eu fui no ensaio da praça, ficava quietinho lá querendo a oportunidade. Aí um dia, e isso pouca gente sabe, uma exclusiva para você, Obrigado. O Marcelo de Nóbrega, filho do Carlos Alberto, de tanto eu ir lá, ele falou, Magela, ela lá na Vida Guilherme ainda, Magela, eu vou fazer um teste com você. Aí eu falei, gente do céu. Consegui. Aí eu juntei o melhor dos melhores textos, e na hora, porque tem um mini auditório, que as senhorinhas lá, elas ganham um cachezinho, um sanduíche para rir. Isso. A menina fica com... É a claque, né? A menina fica com o roteiro e dá o sinal para elas rirem. Aí nesse dia o Marcelo falou com elas, agora ele vai fazer um teste. Você só ri se vocês acharem graça. Boa. Uhum. Aí eu falei, putz, eu tô fodido. Que desgrama. Aí eu fiz, menina, mas foi maravilhoso. Elas riram. Elas riram, Magela. O Marcelo falou, nossa, Magela, papai vai adorar, cara. Eu saí de lá numa expectativa, numa alegria. Aí passou um dia, 2, passou uma semana. Aí eu falei, é porque eu sou cego. Ele não me chamou porque eu sou cego. Aí eu falei, não, imagina, é porque tem muita... Não, eu tenho certeza absoluta que... Aí depois da 4ª vez no jogo, 3ª, o Carlos Alberto me chamou na sala dele e me confessou. Falou, Magela, aquela vez eu achei maravilhoso o seu texto, sua interpretação, mas eu achava que a crítica estaria achando que eu estaria usando a sua cegueira para fazer sucesso. Para conseguir audiência. Igual fala aqui do Lafon, que é homossexual, mas agora eu vi que não tem nada a ver, aí eu quero você na praça. Puxa. Então, assim, eu achei bom que ele foi sincero comigo. Ele foi sincero e é bom quando a pessoa é sincera, porque aí, né, você sabe, né, que realmente gostou de você ali, né? Agora o Carlos Alberto também é dureza. Toda vez que eu vou lá, grava, pô, mas você tem que vir mais vezes. Eu falei, Carlos, fala com o diretor, vocês já ouviram falar no Carlos Alberto de Nóbrega? Fala com ele para me chamar. Mas o Zé do Banjo, que você tinha perguntado, Boa. O Pedro Luiz Rodrigues, ele foi fazer parte da nova direção da Rádio Confidência. Era brasileiríssima, ele fez popularíssima. E aí ele falou, Magela, inventa uma voz de um personagem para apresentar um programa de pagode. Aí eu fiz a voz do Zé do Banjo. 10 anos o pagode efervesceu em Belo Horizonte. Era de sexta de 8 à meia-noite, sábado de 15 às 19, domingo de 10 às 2 da tarde. Era ao vivo? Era ao vivo. Eu e o Luziário Pinto, era o Zé do Banjo, faziam. Piu. Essa alegria brasileira com Zé do Banjo e Luziário Pinto. O Zé com seu banjo e o Luziário com seu talento. Pagodemos. Tinha gente que não gostava de pagode e ouvia só por causa da palhaçada. Isso. O Luziário, aquele vozeirão maravilhoso, aquela voz. Baita no locutor. Alô, garota do perfume cigano. Aí um dia eu sorteei um prêmio. Aí a menina ligou. Zé do Banjo, eu vou aí, não é pro prêmio, não. É pra conhecer o Luziário. Que voz, ele tem horrível. Ele me arrepia toda aquela voz. Aí eu falei, olha, deixa eu perguntar uma coisa. Perto da sua casa tem farmácia? Eu falei, por quê?
Não, porque o susto vai ser grande, é melhor você comprar um calmante, porque o áudio não acompanha a portadora. O vídeo é diferente do áudio. E isso é muito comum no rádio, né? As pessoas têm isso demais. Quando eu comecei a fazer televisão, eu tinha um ouvinte na AM, na Inconfidência, que ela ligou uma vez e falou assim: ô Elias, eu assisti seu programa de TV. Eu falei, e aí? Ela falou, eu não gostei, não. Isso aqui é sinceridade. Sinceridade sincerona, no ar ao vivo. Hoje você que está vendo a gente em qualquer parte do mundo, antigamente tinha o tal do 145. 145 era o número que você ligava e ficava numa linha cruzada, para conhecer uma mulher, uma namorada. Aí você ficava com ela, aí ficava conversando e marcava o encontro. Aí tanto um quanto o outro tinha esse macete. Você marcava, eu tô com roupa, você falava que estava com uma roupa diferente. Aí o que acontecia? Você ficava de longe, aí quando a mulher passava, se fosse feia, você pegava o trem e ia embora. E depois inventava uma desculpa. A mulher também fazia isso. A mesma coisa. É a mesma coisa. Então, agora hoje tem o tal do Tinder, né? Esse negócio, mas é muito perigoso. Mas, Magela, fechando essa história minha, eu achei engraçado porque o ouvinte virou e falou assim, Elias, eu me decepcionei, eu não gostei não. Porque eu achei que você era parecido com o Oséias, que joga no Cruzeiro, o centroavante, o bom baiano. E você não é parecido com o Oséias. Eu falei, ufa, graças a Deus. Vamos seguir. Não, você é parecido mesmo que você falou na Itatiaia com quem? Nando Reis? Nando Reis. A cara do Nando Reis. Eu tive aqui, eu pensei que era o Nando Reis vai gravar comigo. Aí era o Elias. Muito bom. Magela, vamos lá. Teatro, campanha de popularização do teatro. Você estourou com o Ceguinho e a Mãe, chutando balde. Teve o Melhor do Ceguinho, e tem o novo agora, que é Vida de Solteiro é Beleza. Vida de Casado é muito difícil. Esse é o mais novo. Esse, por causa da pandemia, eu escrevi e deu uma parada, mas na próxima campanha eu vou voltar. Você gosta da campanha de popularização? Ela é muito boa, assim, a ideia é muito boa, só que agora, ainda bem que também temos agora uma concorrência, né? O Carnaval de Belo Horizonte. Perfeito. Porque foi a iniciativa privada, por isso que deu certo. Um grupo de jovens fizeram um bloquinho, o outro fez um bloco, fez o outro, fez. É inacreditável. E aí, hoje, é um dos maiores do Brasil. Só que está coincidindo com a campanha. E aí a campanha acabou perdendo um pouco da força. Boa. Eu acho que o Rômulo, do sindicato, ele podia fazer a campanha em dezembro. Ou então, por exemplo, faz a primeira parte em em agosto, e faz a segunda em dezembro. Né? Para fugir do carnaval. Para fugir, porque, queira ou não, a concorrência é muito forte. Para quem não é de Belo Horizonte, a campanha de popularização ela acontece no início do ano, né? Mês de janeiro, fevereiro. O problema é que o carnaval tem ensaios, né? E as pessoas vão de segunda, terça, quarta noite. O carnaval de Belo Horizonte é muito grande. Ele está tendo pré-carnaval, está parecendo Bahia. É antes e depois, inclusive, ainda tem bloco na rua, praticamente 2 meses. Então, tinha que ter um plano B para a campanha continuar sendo... Porque tem público. Ela teve mais de 300 mil espectadores em um desses anos passados. Agora, recente, teve, eu acho que 100 e poucos. Então, caiu pela metade. Mas é porque está sempre coincidindo. E eu acho que a campanha, ela tinha que começar no meio do mês de janeiro. Às vezes, ela começa dia 3, e no dia 3, a maioria das peças ficam vazias, porque se acabou o Réveillon. Gastou grana e tudo mais. Aí 2 dias depois já tem teatro, então seria melhor começar a partir do dia 15 de janeiro e se estender até março, por exemplo, né? Fica a dica. O Magela, vamos voltar para a televisão. Você falou do SBT, agora eu quero falar da Record. Sim. Como é que foi a sua ida para a Record? Bom, a Record foi eu tinha já aparecido em vários lugares e o Homero Salles, que era diretor do Gugu, ele... Aliás, mas antes disso, você tem uma ideia, eu participei do Quem Tira o Chapéu, no programa do Raul Gil. Raul Gil, isso. Que era da Record. Aí, depois, eles disseram que o Edir Macedo é muito meu fã, que gosta muito de mim, o Edir Macedo, dono da Rede Record. E aí, tinha ele trabalhou em Belo Horizonte, o Leandro, não sei como você lembra, Leandro, era o Cláudio. Cláudio. Era o diretor. Ele é diretor aqui de Belo Horizonte, depois foi para São Paulo. Aí, eles me chamaram, na época, eu lembro, estava eu, Boris Casoy, que estava conversando para renovar o contrato, e eles falaram, mas você tem ideia de um projeto para fazer um programa de humor?
tomei um susto. Falei, gente do céu, ideia eu tenho, mas eu não me senti capaz naquele momento. Naquele momento. Porque era muito. Uma Rede Record, eu tinha ideia sim, mas... Você queria participar da Rede Record, mas não dirigir um programa, ter uma ideia de um programa. Aí o que aconteceu? No outro dia, o Marcos Andrade, que também trabalha com o Homero, Magela, eu estou sabendo que você estava na diretoria da Record ontem. Eu falei, mas que povo linguarudo, né? Ele descobriu, mas coincidentemente o Homero quer falar com você. Aí o Homero me convidou para fazer parte da Escolinha do Barulho e de eu ficar no lugar onde era o ligador das quebradas, chefia, mas que hora que é a merenda? O seu boneco. Isso. É uma posição privilegiada na Escolinha. Muito. Porque eu ficava do lado da porta. E todo mundo que fazia cena na frente, me aparecia. Aparecia você, isso aí. E o grande barato, por incrível que pareça, eu contribuí muito para que o projeto fosse aprovado. Por quê? A dona Fifi, que era a personagem, ela respondia 3 perguntas. O primeiro 10, ela soltava o cabelo. O segundo 10, ela tirava a blusa. E o terceiro, ela tirava a saia. Isso. E a Record, naquela época, o Leandro lembra, quem dirigia lá era só bispo. Bispo Gonçalves, tantos outros bispos. Então, tinha que ter muito zelo. Mas o que aconteceu? Gente, eu notei que quando ela tirou a saia, fez um barulho de velcro. Cada vez que eu tiro um 10, eu sinto tanto calor. Aí eu falei, eu não posso ficar quieto aqui, não. Eu vou entrar nessa. Eu vou me julgar na cadeira. Eu me atirei da cadeira. Isso, você caiu no chão. Ninguém sabia. Eu tirei da cabeça, na hora eu falei, cada vez que eu tiro, eu tinha tanto calor. Eles pararam a gravação, mas o que é isso? Uns riam, outros ficavam, o que aconteceu? Eu falei, não, gente, a mulher tira a saia na minha frente e eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto. Aí, isso foi um fator fundamental para o projeto ser aprovado. Por quê? Olha. Porque no momento em que ela tirava, que eu me jogava, o que eles fizeram? Eles tremiam a imagem isso e mesmo. colocavam o barulho de um terremoto. Eu lembro disso. Então, deixou de ser indecente para ser engraçado. Engraçado. Eu até falei com a Fifi, Te salvei. Te salvei, você podia... Seu tarado. Podia dar um bônus pro ceguinho, né? Isso, um velcro pro ceguinho. Mas doía, porque eu me jogava com vontade mesmo. Tinha vezes que dá uma dor aqui acima, nossa senhora. Eu lembro disso. Isso ficava muito... Isso estava na chamada do programa, de tanto sucesso que fazia. Marcou mesmo. Só que é o seguinte, gente, infelizmente, a TV brasileira, a Escolinha do Barulho, primeiro a Escolinha do Barulho, depois a Escolinha do Gugu, ocorreram no mesmo erro. Fazer todo dia. Programa de humor não pode ser todo dia. É uma vez por semana, igual a Praça Nossa. Por isso que a Praça Nossa tem mais de 30 anos, que está só com o Carlos Alberto de Nóbrega. Se colocar a Escolinha uma vez por semana e o elenco enxuto, porque coloca aqui umas 30 pessoas em cena, e tem o ego, cada um quer ficar mais tempo em cena. Então, assim, tinha que ser assim, por exemplo, 10, 12 alunos no máximo. É o projeto mais barato que tem na televisão brasileira. Por quê? O cenário é o mesmo, o figurino é o mesmo. Então, você pode gravar, em um mês você grava para o ano inteiro. E o pessoal cresce o olho demais da conta, e aí pôs a escolinha de segunda a sexta, e depois ainda repetia de tarde. Desgastou, né? É jogar água no leite. Isso. E cada um queria inventar um bordão maior do que o outro, ficar mais tempo. Então, foi um privilégio, e eu tinha eles como os meus professores. Mas eu notava que o meio artístico, o ego, cara, é exacerbado, é muito exagerado, e nossa senhora. E outra coisa muito que acontece, foi o maior contrato da televisão brasileira. Hoje a gente estaria ganhando uns 50 mil por mês, sem exagero. Gravando 2 vezes por semana, e tinha gente que reclamava. Não acredito. E tinha outros que... tipo assim, ó. E tem muita gente que faz isso ainda na televisão. O cara ganha 8 mil por mês e gasta 10. Ele ganha 10, gasta 12. Aí acaba o contrato, o cara fica numa pitimba, né? E vai no programa da televisão para falar que está precisando de donativo, porque está passando fome. Então a pessoa tem que saber que isso é uma coisa passageira. Se você ganha 10 mil, procura guardar 3, 4 mil, né? Você fazer um pé de meia para você não ter que passar por humilhação. Essa é a dica do humorista mineiro.
E eu falava com o elenco todo. E olha aqui, poxa. Você também dava conselho? Elenco da escolinha do professor Raimundo. Aqui o só Somebody tinha- Love. Somebody Love. Falei, o Davi, ó, cara, a gente ganha bem demais, a gente tá num hotel bacana. Vocês estão reclamando, cara. O contrato pode acabar e não ser renovado, cara. A gente tá ganhando muito bem. Qual a televisão que paga o que nós estamos? Porque era um projeto independente. Aí depois que acabou o contrato, foi dito e feito, não renovaram. Aí um dia encontrei com ele. A gente era feliz e não sabia, né? Eu sabia. Eu sabia, boa. Você lembra, Márcio, Boa, Samara, que eu Márcio. falava com você e com todo mundo? Falava com eles. Você é uma pessoa econômica? Eles falam que eu sou muito mão de vaca. É. Não, Você se planeja bem? dentro disso que eu estou dizendo, eu procuro sim gastar menos do que eu ganho exatamente porque eu nem ficar doente eu posso. Porque agora a gente tem que investir o dinheiro exatamente se acontecer algum imprevisto, se algum piripaco Claro. puder acontecer com você, Claro. você não ficar dependendo de família, dependendo de outras pessoas, nem nada. Então assim, eu procuro aproveitar a vida, mas com os pés no chão. Com quem que você aprendeu isso? Eu acho que eu aprendi, porque o meu pai, ele quebrou. Talvez, inclusive assim, quando eu vendia picolé, o meu pai, ele tinha um armazém, um baita do armazém. Era uma das mercearias que mais vendia em Venda Nova. Ele já teve 8 casas, um sítio, e quebrou por causa do fiado. Tinha aqueles cadernos. Caderneta? A pessoa comprava e ficava de pagar e não pagava. E quando recebia o dinheiro, vinha cá no Manda Brasa, no centro da cidade, ia lá e pagava na hora, pagava à vista, e aí o meu pai foi quebrando. Mas quando ele estava no auge, estava vendendo muito bem, eu queria vender picolé, queria vender verdura, cartão de Natal. Por quê? Porque eu queria ganhar o meu dinheiro para minha irmã ir na loja comigo e eu poder comprar o que eu quero, o que eu queria. Não, assim, o meu pai me dava o que eu precisava, a minha mãe também. Só que ela podia me dar um negócio que eu Não queria. não queria daquela Isso, maneira. isso. Então, é o que eu falo, é a vara, não o peixe. É você dar condição da pessoa trabalhar, igual, por exemplo, Bolsa Família, essas coisas todas. Eu acho que, se bem administrada, tipo assim, ó, eu vou dar 1 ano de cesta básica para vocês, 1 ano de tantos reais. Seus filhos vão ter que estar na escola e você vai passar por um curso de especialização no Sebrae. Depois, se você não conseguir, vou dar mais 6 meses. E se depois não conseguir, pronto, você perdeu o direito. Porque senão vira uma bola de neve, senão fica como está. Agora, você sabe que o Bolsa Família tem uma estatística muito legal, porque é obrigatório o filho estar na escola. Sim. Então, geralmente, os filhos não precisam de Bolsa Família. É muito interessante isso. Então, Eu acho que a ideia é muito boa. Só que eu fui entrevistar o Zezé de Camargo e entrevistei o Sérgio Reis. Os dois, coincidentemente, falaram a mesma coisa. Mas, Gero, o que eu tenho de problema de empregado que chega lá para trabalhar, eu quero assinar a carteira dele, dar plano de saúde. Não precisa assinar não, porque eu tenho tantos filhos, eu ganho do governo. O cara pensa errado. Se ele trabalhar na fazenda e se ele trabalhar bem, ele vai progredir numa empresa qualquer, ele vai entrar como porteiro, mas se ele se especializar, se ele se qualificar, ele vai chegar a ser gerente, ele vai ser diretor. A pessoa não pode acomodar, não. Fala assim, ó, eu estou ganhando salário mínimo, mas eu vou dar o melhor do meu para eu chegar a ganhar muita coisa. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que acomodam e outras que mentem também, né? O Magela, eu queria voltar lá na Record, porque fora do ar você falou comigo, Elias, é difícil a gente inovar na televisão, porque a gente dá palpite, dá ideias, mas não é bem aceito. Como é que foi essa relação com as por pessoas na exemplo, TV? eu pedi demissão. Aliás, eu pedi demissão da 98, pedi demissão da Itatiaia e pedi demissão da Record. Ué, eu não sabia, não? É mesmo? Porque, mas cada um teve um motivo. A Itatiaia foi como... Eu estava dando um boom na minha carreira, estava indo muito para São Paulo. Isso. E o Emanuel não deixava gravar o programa. Emanuel, dono da Itatiaia, Da pra quem não Itatiaia. sabe. Nossa, o Emanuel é um cara, gente fina, o nosso querido chefe. Mas ele gosta do rádio vivo, da presença das pessoas ali, né? Isso. Aí eu não tinha como. Falei, gente, eu vou perder essa oportunidade. Então, aí eu cheguei e conversei com o Emanuel, falei que... Aí depois eu fiquei sabendo que a filha dele meteu o pau em mim. Quem é o Magela para pedir demissão de uma rádio como Itatiaia? Aí da 98, grafite. Grafite a gente chegava a ficar em segundo lugar
geral, Isso. lugar em carros. Mas aí teve um dia que o diretor me chamou e falou, mas Geraldo, nós vamos contratar o quarto componente e teoricamente a grana que entrava dividia por nós três, eu, o Rodrigo e o Dudu. Metade para a rádio, metade para a gente. Isso. Só que a metade para a gente tinha que tirar 20% da agência, comissão, né? Tinha contado, então não era bem 50%. Aí ele falou, agora vai dividir por 4. Eu falei, já era pouco, agora deixa eu menos, ver se eu estou entendendo. Você contratou o cara, paga bem para ele, agora nós é que vamos... Segurar. Você está diminuindo o nosso ganho. Perfeito. Aí eu falei, olha, eu gosto demais de vocês, gosto demais da rádio, mas eu não concordo. Aí eu pedi demissão de lá. Com muita dignidade. Né? E o da Record foi mais ou menos, foram duas situações parecidas, e é uma coisa que eu acho que eu não contei para ninguém ainda, mas assim, eu vou contar para vocês aqui, o meu quadro, que eu devo ao Leandro Neves, que achou a ideia legal e passou para o diretor da Record. Fizemos a primeira, mas acabou não dando certo, mas posteriormente o Tiago Feitosa, que foi para São Paulo, me chamou e eu fiz 1 ano e 3 meses até Cego Ver. Eu ia nos bairros distantes de São Paulo, via problema de esgoto, não sei o quê. Só que assim, como é que eu vou fazer humor com a desgraça das pessoas? Mas eu trazia para mim. A mulher esquecia que eu era cego, Magela, olha como é que está a situação dessa rua. Aí eu, não estou acreditando. Aí eu bolava a vinheta. Eu chegava lá na redação, escreve, a coisa está feia, a coisa está preta. Eu tinha o produtor, mas na realidade quem produzia tudo era eu. Era você. E eu não sei de onde que eu tirava. Eu pegava, tudo de improviso. Magela, está com problema na escola, não sei o quê, está com problema de dengue. E aí? E aí que você se vira. Eu ia lá, eu falei, tem fantasia de dengue? Eu me vestia de dengue. Uhum. Então, só que assim, o programa ia para o Brasil inteiro. Eu falei, gente, está ficando muito repetitivo. O que o cara de Porto Alegre vai se importar com o problema lá em Diadema? Aí eu falei para o diretor, vamos fazer uma coisa que todo mundo se identifica, assim, fofoca. Quem gosta de fofoca, eu ia no salão de beleza para entrevistar as manicure, falar sobre mancada. Quem já não deu uma mancada na vida, gente? Isso. Entrevistar as pessoas na rua. Então ia ser legal, porque eu sou humorista, e estava dentro do meu métier. Perfeito. Aí eu passei, falei, gente... E toda ideia que eu dava para o diretor, ele não aceitava. E dava umas ideias esquisitas. Eu falei, eu sou humor, acredita em mim. Ele não acreditava. E aí foi quando eu liguei para o Willey, diretor do Jô, em 1916, a última participação do Jô na Globo. Eu falei, eu tenho que ir lá. 2016. Eu já fui lá 10 vezes, eu tenho que ir lá em 2016. Eu liguei para o Willey e falei, Magela, você está na Record, não está? Tô. Se você estivesse na Bandeirantes, no SBT, em qualquer lugar, mas a Record tem uma rixa muito grande com a Globo. Aí eu já não estava satisfeito. Eles vão saber lá. Eu inventei que o SBT estava me dando uma baita de uma proposta alta. Cheguei e falei com o Tiago Feitosa lá. Aí ele falou, Magela, infelizmente não dá para cobrir. Aí eu saí. De que eu saí, na calçada, do lado de fora, eu liguei pro Willey, agora você pode me chamar, porque eu acabei de sair da Record. Verdade, velho? Aí, 15 dias depois, eles me chamaram e eu fui no programa do Jô, e no meu livro está lá um depoimento, uma coisa maravilhosa, que ele me elogiou no final, falando de mim, de uma maneira. Então, assim, eu ganhava 10 mil por mês. Eu pedi demissão. E por causa de pedir demissão, porque o normal da empresa é mandar você embora. Isso. Se você pede para sair, é que você está esnobando, é que você está desfazendo, mas não é. Eu tive 2 motivos. O quadro, eu tinha certeza que não ia demorar para cair. E aí o cara do Jô me fala que se eu estou na Record, ele não ia me chamar, e o Jô, que é responsável pela minha carreira, fala, eu perco o emprego, mas não perco a oportunidade de estar no programa do Jô. Muito legal. Parabéns, viu? Parabéns. Isso aí eu não sabia. Ninguém sabe, foi hoje que eu contei. O pessoal da Record de São Paulo... Não, de lá para cá, eles não me chamaram mais. Sim. Chamou recentemente, tem alguns meses, para falar da programação 70 anos da Record. Aí eu fui lá com o Paulo Cintura e fomos entrevistados. Mas assim, como contratado, eles me bloquearam lá. E aqui em Belo Horizonte também. Mas a vida segue, né? Segue e eu sou bom pra caramba. E eu tenho certeza absoluta que
vai ter uma outra oportunidade. Eu gravei na pandemia o primeiro programa de humor, eu produzi o primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo, que é Cegos, Mancos e Loucos, e que teve na Band um mês só que depois o pessoal da técnica deu uma navaiada no programa e eu tirei, mas está guardadinho e esperando aí alguma emissora que possa pegar, porque ele está com muita qualidade e com a participação do Caquinho Big Dog. É um cego e um aleijado fazendo as pessoas rirem. Nós somos bons profissionais e cada um de nós temos uma limitação. Magela enxerga longe e o Caquinho corre atrás. Por falar em limite, o humor tem limites, Magela? O humor tem que ter bom senso. Tem bom senso. Eu acho que o cara não pode ficar falando muita coisa assim. Ele tem que ter eu sou contra a censura, sou contra. Mas eu sou contra também alguns humoristas que exageram sem necessidade nenhuma, só para criar polêmica. Ou para lacrar na internet, né? Para lacrar na internet, para pegar views. Então, assim, eu sou contra a censura? Sou. Agora, tem pessoas... E outra coisa que está acontecendo, uma coisa horrorosa, no Twitter, você vê político, não tem um político... Não, você quer ver? Tem uma. A Luzier, lá de Goiânia. Ela entra no Twitter para falar dos projetos que ela tem. Fora ela, eu vejo o Twitter quase todos os dias, sim, é só político metendo a lenha no outro. Em vez de mostrar um projeto, eu estou com a ideia disso, alguém aí tem uma ideia de um projeto que eu possa colocar aqui pela votação? Não. É todo mundo metendo o pau. E muita gente, nessa última eleição agora, perdeu a amizade da família, saiu do grupo de WhatsApp, brigou. Gente, o cara conhece um amigo há 30 anos, sabe que ele é generoso, que é uma pessoa bacana, e ele, porque ele não concorda politicamente, ele termina uma amizade de anos defendendo político. O político, gente, em geral, a maioria, quando está a câmera ligada, um mete a lenha no outro. Desligou, meu filho. Um chega na casa, você viu a ferrada que eu te dei, né? Pois é. Vai ter troco? Aí, o que você está fazendo aí? Vem aqui em casa pra gente tomar uísque? Vai tomar uísque com o amigo e rir da nossa cara. Magela, eu queria voltar nessa coisa do meio artístico, né? Você falou que é muito ego e tal. Drogas, Magela, como é que é essa relação sua com droga? É uma relação distante, bastante distante. Engraçado que às vezes eu estou com um amigo meu, pastor, nossa, que cheiro de maconha. Eu nem cheiro. Eu já fumei cigarro. Fiz essa burrice, graças a Deus, eu tenho mais de 30 anos e até hoje eu tenho pigarro por causa disso. Então, eu acho que o nome é droga, porque dizer assim, a pessoa sabendo usar, mas isso é muito complicado. Para quem correr o risco, a pessoa se torna dependente. Eles falam que a maconha faz menos mal do que o cigarro, mas eu sou muito leigo, acredito eu que o cara começa pela maconha, depois oferece ele uma mais forte, outra mais forte, e cada dia que passa eles estão criando mais forte. E o crack, que já tem até mais forte que o crack, é o fundo do poço. Só 30% de quem usa crack consegue se recuperar. Muita gente no meio artístico usa droga? Nossa Senhora, muito demais da conta. É uma pena, né? É uma pena que é o que eu falei, o nome já diz, droga. Para quê? Toma cerveja, que também é droga, tudo, mas assim, como é que eu vou te dizer? Os males o menor, na sua opinião, seria isso? É só saber beber. Porque o tonto, tem pessoas que... Eu, por exemplo, quando eu tomo umas, quando eu fico tonto, me dá sono, dá vontade de dormir. Agora tem outros que às vezes misturam com a cachaça, e quando mistura, meu, vira um capeta. A pessoa se transforma completamente, fica violento, e o pior, dá amnésia alcoólica. Isso é horroroso. No outro dia, a pessoa não lembrar, você já imaginou, o cara agride, mata o outro, no outro dia não lembra? E não lembra mesmo. Eu estou falando isso que aconteceu comigo. Ao longo da minha vida, eu tive umas 4. Teve uma vez, quando eu era adolescente, no Réveillon, peguei uma garrafa de drink atravessei a rua Padre Pedro Pinto e subimos no bairro para passar de casa em casa, para dar feliz ano novo, pessoal. Eu acordei, eu só lembro quando eu estava atravessando a rua Padre Pedro Pinto. E depois daquilo, diz que eu rodei o bairro inteiro, fui na casa de um, e eu não lembro. E isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso, porque se o cara ele fica violento, ele pode fazer ele pode matar alguém e depois no outro dia não lembrar. Ô, Magela, eu tenho aqui, ó, uma buzina, lembrando do velho guerreiro Chacrinha, e eu queria fazer o seguinte, eu Que vou... bonitinho, deixa eu ver. Isso é uma bichona! E aí, meu jovem, eu vou buzinar e eu quero que você escolha uma pessoa ou algo que você buzinaria, tá bom? Ó, vou buzinar e você fala ou uma pessoa ou algo. Fica à vontade. Ah, os fanáticos, tanto da direita como da esquerda, parar de ficar brigando entre um e outro e vamos analisar direitinho e parar com essa bobagem, porque, e pior que o fanatismo não tem cura, infelizmente, em todos os sentidos. Religião, futebol, né, política, e a política agora, nossa senhora, está um negócio muito, muito grave. Ô, Magela, como é que você, como cego, vê o futuro do Brasil? Eu sempre sou muito otimista. Eu acho que agora, há alguns dias, né, praticamente um mês, nós tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul, Sim. mas o brasileiro ele é tão fantástico, e o gaúcho em si. Eu sou apaixonado com o Sul. Parece um outro país. É impressionante o amor que o gaúcho tem pelaquela terra. Eu adoro Minas Gerais, mas eu ainda quero fazer um show, um stand-up vestido a caráter, com bombacha, com bota, com chapéu. Então... Gaúcho é machão, hein, da fronteira, hein? Ele é uma barbaridade. Então, eu tenho certeza plena, absoluta, que vai demorar um certo tempo, mas isso, tudo que aconteceu de tragédia no Rio Grande do Sul, eles vão recuperar e vão ficar mais forte ainda. Magela, você tem 66 anos, né? Entrou na, digamos assim... Eu não me sinto nem com 45. Pois é, você agora faz parte dessa turma que está não crescendo. Não paga um ônibus mais, que são né? os idosos. Né? Eles falam que é melhor idade. Melhor idade é 25, 30 anos. Melhor idade. O Brasil é um país preparado para a pessoa idosa? Como é que é a sua experiência nisso? Aliás, você falar o seguinte, gente, pelo amor de Deus, esses políticos, os caras... Eu fui em Fernando de Noronha e fui também em Cachoeiras. Tanto Fernando de Noronha como Cachoeira é completamente inacessível. E eles falam que não pode fazer nada, que é tombado pelo patrimônio. Gente, lá em Fernando de Noronha, para você chegar nos pontos mais bonitos, tá no Golfinho, para você mergulhar, você tem que passar por uma pirambeira. É mato, é cheio de buraco. Agora você imagina, não é só para cego, não. Cadeirante, pessoas idosas, e na Cachoeira do mesmo jeito. Gente, custa um arquiteto, um engenheiro, criar dentro da característica de cada lugar uma passarela grandona que vai levar a pessoa até o ponto mais bonito. E gente, nós temos mais de 40 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. E as pessoas de maior idade... As idosas estão crescendo, Está né? crescendo, a perspectiva de vida está melhorando a cada dia. Uhum. Então, gente, o que o Brasil perde bilhões com o turismo em função disso. Ah, não pode, adapta, gente. O brasileiro é uma das pessoas, os nossos arquitetos são os mais competentes do mundo. Por que não fazer isso tanto na Cachoeira, ou em Fernando de Noronha, ou em qualquer lugar que tenha uma dificuldade de chegar no lugar? Coloca passarela, gente. Boa. Isso até um cego vê, né? Que dureza, hein? E o cego sou eu. Ô, Magela, para fechar, eu quero comprar seu livro. Como é que a gente faz? O livro, gente, ele tá no e-book como audiolivro. E é muito diferenciado isso, porque eu entrei lá na Rádio Liberdade, agradecer ao Ronaldo por ter me cedido o estúdio. Foram 9h30 de gravação. Eu pegava o meu notebook, punha o fone e eu ia ouvindo. Mas aí eu ia contando de improviso. Então, como era, geralmente a pessoa, o autor, ele lê o livro, Isso. Então fica muito robotizado. No meu caso, não. Eu falava de improviso, eu fazia imitação, eu me emocionei quando falei da minha mãe. Minha mãe é uma heroína, nossa senhora, uma pessoa fantástica, está numa suíte presidencial lá no céu, com certeza. Então, esse é o audiolivro. E tem o livro físico, né, que você pode comprar no meu e-mail, ceguinho@ceguinho.com.br, ceguinho@ceguinho.com.br. E está em promoção na Amazon também, porque tem muita gente que está com preguiça de ver o livro físico,
na Amazon e está um preço de Black Friday, não é porque é ruim, não. É R$ 5,99 o meu livro. É que eu quero que a maioria das pessoas leiam e que passe a mostrar para o pessoal das empresas, do RH, para contratar minha palestra motivacional, porque depois que as pessoas me assistem, sabe da sua história, né? Sabe da minha história, vai falar, gente, eu aqui reclamando da vida e o cara cego, com tanto preconceito, tanto perrengue, hoje o cara se tornou humorista, palestrante, fiz 3 turnês nos Estados Unidos para fazer show para brasileiro, fiz 2 vezes em Portugal. Então, assim, é um orgulho que eu tenho e passar essa alegria para as pessoas e esse otimismo. Muito bom. Magela, desculpa, eu não falei da sua mãe, né? Eu queria que você falasse, já que você se emocionou tanto, por que sua mãe é tão importante assim na sua vida? Porque o papai, ele, assim como milhões de brasileiros, ele exagerava na bebida. E antes de eu nascer, eu estava escrevendo o livro, aí eu procurei saber da minha irmã mais velha como que ele era antes de eu nascer, porque eram 9, mas uma teve problema no nascimento. Sim. Então foram 8. Aí ela me contou que ele era muito violento, que ele misturava, tomava cachaça. Alcoólatra. Dava tiro na mesa, já andava com um revólver na cintura dentro de casa, aí minha mãe ficava assustada e levava meus irmãos para casa de alguém. E quando eu nasci, na infância, ele tomava umas e no final de semana ficava falando mal da comida, xingando todo mundo, e eu morria de medo de bater na minha mãe. Aí quantas vezes eu pulei a janela e ia para casa da minha irmã, que era casada, que morava lá perto, porque eu morria de medo de saber, assim, dele bater na minha irmã. Só que quando eu perguntei, minha irmã mais velha, ela contou para mim que antes de eu nascer, isso chegou a acontecer. Eu nem perguntei de que maneira, porque eu fiquei muito chateado e assim, ele era muito festeiro, ele ia para a gandaia e deixava a minha mãe. Ele era sanfoneiro, ele era juiz de paz e ele gostava de festa, só que não levava minha mãe. Pra você ter uma ideia, na festa junina, que tinha que, eles colocavam no bolso da calça aqui um remendo, né? Isso. Festa na roça, né? Aí ele ia e mamãe ficava arrumando as calças para ele ir e muitas vezes a minha irmã mais velha ficava cuidando dos irmãos menores. Por isso, Elis, que eu fui escrever o livro há 15 anos atrás, quando chegou na 12ª página, eu travei, porque eu fiquei lembrando dessas coisas, eu fiquei muito triste, assim, mamãe saiu com a gente para tudo quanto é hospital, para fazer exames e tudo mais, só que eu deixo claro no livro, o meu pai, ele tinha esse comportamento, mas alcoolismo é uma doença, mas ele foi sempre muito trabalhador, muito trabalhador. Então, assim, a minha mãe, ela foi uma heroína, você imagina, 8 irmãos, sendo 5 cegos, marido com problema de bebida. Então, você imagina o que essa mulher passou. E a gente fala, mamãe, termina com ele, separa. Aí, mesmo? Vocês falavam isso? Não, e ela falava uma coisa que a maioria das mulheres casadas que passavam por isso falavam. Essa é a cruz, meu filho, que Deus pôs na minha... essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas não precisa, né? Ainda bem que as mulheres se emanciparam, que hoje ocupam o mercado de trabalho, está trabalhando em tudo quanto é lugar, avião, tem uma amiga minha que é motorista de retroescavadeira. Então, antigamente, aquela brincadeira sem graça, né? Motorista de fogão, né? Que chama. Hoje, motorista de fogão é muitos maridos aí que estão sendo. Nome da sua mãe? Conceição de Oliveira Sá. Ela nos deixou, já tem praticamente 7 anos. Como é que eu tenho? Mas ela descansou, Elis, porque nos últimos anos, a gente não estava dando certo com cuidadora, nós internamos ela numa clínica ali na Pampulha, foi muito bem cuidada, muito bem cuidada. Só que chegou um ponto que ela não falava nada. E aí, nós 5 irmãos cegos, chegava perto dela, a gente não estava vendo ela, e ela não falava nada, a gente não sabia o que ela estava pensando. Eu sei que assim, eu sempre fui o filho mais preferido dela, porque eu sempre fui muito brincalhão, enchi ela de beijo. E tem filhos que gostam da mãe, mas não tem vergonha, não tem liberdade, né? Eu não, eu chegava. Aí eu sei que quando eu chegava assim, que ela estava deitada na cama, ela pegava minha mão e apertava assim, como se querendo dizer alguma coisa para mim. Sim. Aí me chamava de Gilozinho, não sei por quê. Deve ser porque eu gosto de Giló, Giló e beterraba, cruz credo. Muito bacana. Faz terapia, Magela?
Não, eu Já acho, fez? eu acho que também não. Eu até, pode ser até ser um preconceito da minha parte, mas ou até, como é que eu vou dizer, timidez. Timidez de você Encarar uma terapia, né? Falar- Falar sobre você. ficar falando, questão de Uhum. tudo. Então eu procuro me controlar, eu procuro assim, falar, Magela, calma, você está exagerando demais, você já é mala, mas hoje você está mais mala do que antes. Mas o que eu falo assim, realmente esse rótulo de mala, eu fui obrigado a me tornar uma mala pelo tanto de portas fechadas, pelo tanto de desculpa, de mentira. Eu lembro uma vez na Record de São Paulo, eu cheguei querendo falar com a Rosana Herman, que tinha o programa Fala Brasil. Eu corri atrás demais, Elias. Então, aí eu cheguei, ela não chegou ainda não, beleza. E tinha a televisão ligada, de repente tá lá, Rosana. Ao vivo. Bom dia, já. A senhora não falou? Não, ela passou pela garagem. Eu falei, pô, a senhora não podia falar comigo isso? Tudo? Aí, essa mesma senhora, depois que eu comecei a trabalhar na Escolinha do Barulho, fazendo sucesso com o Zé do Banjo, você precisava de ver quando eu passava, oi, Zé do Banjo, tudo bem? Não adoro seu personagem. Mas na hora que ela não me conhecia, ela via ali um cego. Isso. Ela via só um cego, ela não via uma artista. Pessoa tentando... Uma pessoa. Perfeito. Perfeito. Muita gente faz isso. Vê um cego, vê um aleijado, vai, putz, a gente vai pedir alguma coisa, vê que mara. E assim acontece em muitas produções de programas. O cara não tem a paciência de ouvir. Ele vai ouvir muita ideia ruim, mas no meio de tanta ideia ruim, vai aparecer uma boa. É só saber lapidar. Toda produção tinha que ter uma pessoa para atender todo mundo. Boa. Legal demais. Magela, para fechar, seu Instagram. O Instagram é @MagelaCeguinho. O YouTube também é @MagelaCeguinho. Estou no TikTok, Magela o Ceguinho também. Então, todo dia eu posto uma bobagem lá. Já estou com mais de 130 mil seguidores. Ano passado eu estava só com 50, mas deu um boom legal, que bom. Muito bom. Obrigado, querido. Parabéns. Obrigado a você. Muito Parabéns bacana. pelo programa. Tamo junto. E mixados. Vai tudo no ar, será? Vai. Ô, seu Magela, só deu para aproveitar 20 minutos. ou então, antigamente, que tinha aquelas fitas bitela, era muito normal. Você gravou 40 minutos, Magela, não te falar um negócio aqui. Não gravou, não. Mas aqui tá tudo gravado. Obrigado, querido. Obrigado a vocês. Parabéns, viu? Obrigado. Muito bacana. Fechamos então o nosso papo com Elias de hoje, com o meu querido Magela, né? Ceguinho e a mãe, chutando balde, por aí vai. Histórias muito bacanas, e a gente aproveita também para desejar a você que tem alguma dificuldade na vida, e todos nós temos, que, né, o exemplo do Mala aqui, entre aspas, seja um exemplo muito bacana para você. Desiste dos seus sonhos não, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu, sobrei.